eu não recebi um convite para o casamento do meu irmão, então fui viajar. Desculpe, querida. Este evento é só para as pessoas mais próximas, disse minha mãe. Quando o casamento foi cancelado por causa de uma dívida, toda a família começou a me implorar, mas já era tarde demais. Você já sentiu como se sua própria família construísse uma vida e te deixasse de fora de propósito? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Jenny, e o dia em que descobri que não fui convidada para o casamento do meu irmão porque é só família, querida, foi o dia em que percebi como facilmente me apagaram. O que aconteceu depois? Vamos dizer apenas que o menino de ouro da família não chegou ao altar. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque finalmente escolhi não fazer. Fique por aqui, porque esta não é apenas uma história sobre ser excluída. É sobre o poder de dizer não quando só te procuram para limpar a bagunça que fizeram. Agora vamos voltar ao começo onde tudo começou. Você sempre sabe quando uma ligação vai mudar tudo. Está na pausa antes da sua mãe falar, no frio por trás das palavras dela. A minha veio numa quinta-feira úmida de manhã no Brooklyn, justo quando eu estava abotoando meu casaco para o trabalho. Jenny, ela disse, sua voz cortante e fria. Você não foi convidada para o casamento do Mark, é só família, querida. Só família. Juro que esqueci como respirar. Fiquei ali parada, telefone colado no ouvido, olhando para o ficus empoeirado na janela do meu apartamento. Não fazia sentido. Eu era família, eu era a única irmã do Mark, mas aquela palavra simplesmente me cortou da moldura. O quê? Finalmente consegui falar. Você está dizendo que eu não sou. É complicado, ela disse. Decidimos manter íntimo. Nós como uma equipe. Como se eu fosse uma estranha. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma notificação de mensagem em grupo. Era o Mark, meu irmão mais velho, o menino de ouro. A mensagem mal era uma frase. Oi pessoal, só confirmando que a lista de convidados está apertada. Sem extras, espero que entendam, mal posso esperar para comemorar. Sem extras. O buraco no meu estômago ficou gelado. Meu nome nem estava naquela mensagem, nem uma palavra direta, apenas um decreto público de que eu não pertencia. E assim meu mundo encolheu. A voz da minha mãe desapareceu. As paredes do meu apartamento minúsculo se fecharam ao meu redor. Afundei na beirada da minha cama, a colcha desbotada rangendo sob meu peso, e olhei para a mensagem. Eles nem tinham vergonha, sem briga, sem desculpa, apenas uma dispensa silenciosa. A pior parte? Eu quase esperava isso. Sabe, eu sempre fui a quieta. A ideia posterior. Mark recebia os aplausos, os brindes, a atenção. Eu recebia olhares de lado e silêncio. Quando ele ganhava prêmios, fazíamos jantares. Quando fui promovida no ano passado, minha mãe esqueceu de ligar. E agora eu estava apagada do maior dia da vida dele. Eles estavam planejando um casamento sem mim. Uma celebração naquela casa colonial grande em New Jersey com luzes de fada penduradas na varanda e vinho fluindo como água. Eu quase podia ouvir o tilintar dos copos e o jazz suave dos alto-falantes. Cada primo, cada vizinho, até o cachorro estaria lá. Só eu não. Fiquei sentada até meu café esfriar, meu coração batendo nos meus ouvidos mais alto que qualquer rugido do metrô. Não era sobre o casamento, não realmente. Era sobre uma vida inteira sendo colocada em segundo lugar, não em último. Então fiz o que qualquer mulher racional faria quando sua família casualmente a corta de suas vidas. Fiquei brava, fiquei quieta e comecei a planejar. Não vingança ainda não. Apenas distância. Você já foi dito que não pertence pelas pessoas que te criaram? Me conte nos comentários, porque o que fiz depois foi o primeiro passo em finalmente me escolher. Naquela noite não chorei. Não gritei num travesseiro ou liguei para alguém pedindo compaixão. Nem reli a mensagem do grupo ou repliquei a voz da minha mãe. Apenas sentei no meu sofá com a luz de cima apagada, observando os faróis piscarem pela minha janela como fantasmas de vidas que nunca vivi. E então, em algum momento por volta das 3 da manhã, abri meu laptop. Google. Voos de última hora de NYC. Eu nem sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava sair. Não para sempre. Não dramaticamente, apenas por enquanto. Apenas tempo suficiente para lembrar como era ser eu. Fora das sombras de uma família que nunca me viu direito. Portland. A palavra saltou como um sussurro. Nebuloso, verde, imprevisível, em algum lugar tão diferente da minha vida no Brooklyn. Com suas sirenes e calçadas escorregadias de cigarro e memórias familiares grudadas em cada esquina. Nunca tinha ido ao Noroeste Pacífico, mas algo sobre isso parecia longe o suficiente. Reservei um voo para o meio-dia. Quando o sol finalmente nasceu, sua luz pálida se infiltrou pelas persianas e se espalhou pela minha mala meio arrumada. Joguei jeans, botas de trilha, alguns suéteres, e o cachecol que a tia Lucille me deu 2 natais atrás. A única pessoa da minha família que me via completamente, e que faleceu 2 anos antes. Ela teria me dito para ir. Ela teria feito panquecas e dito, Jenny, querida, às vezes a melhor vingança é se tornar impossível de ignorar. A corrida de táxi para o aeroporto foi silenciosa. Olhei pela janela enquanto meu motorista cantarolava uma música pop que não reconheci. No JFK, as multidões zumbiam ao meu redor, todos agarrando passaportes e Starbucks, cartões de embarque e abraços de despedida. Não tinha ninguém acenando tchau para mim. Ninguém nem sabia que eu estava partindo, e não contei para eles. Acho que parte de mim queria desaparecer silenciosamente, do mesmo jeito que me apagaram. 6 horas depois, pisei no ar chuviscoso de Portland e senti algo inesperado. Alívio. A cidade não me conhecia. As árvores não guardavam rancores.
Os estranhos não olhavam para mim com aquela simpatia tensa que cresci para odiar. Aqui eu era ninguém decepcionante. Ninguém filha difícil. Só Jenny. Só Jenny. Me registrei numa pousada pequena fora da cidade. Uma casa artesanal convertida escondida atrás de uma livraria e um café que cheirava a canela e histórias. Meu quarto tinha um teto inclinado, assoalhos que rangiam, e uma janela com vidro embaçado que dava para uma rua alinhada com árvores tortas. Naquela primeira noite não dormi muito, mas respirei. E isso era alguma coisa. Na manhã seguinte, caminhei. Vaguei sem rumo por calçadas molhadas e murais de beco escondidos, passando por carrinhos de café e lojas de vinil e bancos cobertos de musgo. Parei para um chá num café onde ninguém me perguntou sobre o Mark. Ninguém olhou para mim como se fosse dizer, é só família, querida. Era a primeira vez em anos que não estava me preparando para as expectativas de outra pessoa. Pensei em todas as vezes que me dobrei na forma de outra pessoa, ajudando com os ensaios da faculdade do Mark porque ele é melhor com números. Organizando a festa de aniversário da mamãe enquanto ela se derretia sobre como Mark foi atencioso por lembrar do champanhe. Pulando minhas próprias férias para assistir à formatura da faculdade de direito dele. Eu tinha sido o andaime para os momentos de todos os outros, mas agora eu tinha ido embora e ninguém notou. Passei aquela noite enrolada na sala comum da pousada, lendo um livro de bolso usado e bebendo cidra quente. Um casal ao meu lado jogava xadrez. Uma garota de capa de chuva rabiscava num caderno de esboços. Eu era invisível, mas da melhor maneira possível. Livre. Não chequei meu telefone. Nem uma vez. Qualquer crise em que estivessem mergulhando em casa podia esperar. Deixa eles se perguntarem onde eu estava. Deixa eles sentirem pela primeira vez o vazio que carreguei em cada foto de família onde fui cortada por comentários como sorria mais, Jenny ou deixa o Mark ficar no meio. Talvez eu não estivesse mais no meio. Mas talvez fosse exatamente onde eu pertencia, não no centro do palco, apenas fora da moldura, fazendo espaço para algo novo, algo que desta vez seria meu. No terceiro dia da minha viagem, comecei a checar o chat da família de novo. Não porque sentia falta deles, não porque queria ser incluída, mas porque às vezes quando você foi excluída, há um tipo silencioso de poderem vê-los se contorcer de fora. O chat se chamava Base, um nome que criei anos atrás quando ainda acreditava que éramos um. Tinha ficado principalmente inativo por semanas, mas agora zumbia com emojis animados e uploads de fotos. Mark postou uma selfie com sua noiva Serena, levantando uma taça de champanhe na frente da lareira na casa dos meus pais. Depósito final do local confirmado, ele escreveu. Grande dia chegando logo. As respostas vieram rápido. Mamãe mandou uma enxurrada de corações. Papai soltou um joinha. Depois, uma piada estranha sobre caminhar com Serena até o altar se Mark desistir. Serena entrou na conversa com um adesivo de contagem regressiva e um bumerangue dela girando no vestido branco de ensaio. Mas por baixo de todo o brilho e presentes, havia um ritmo nervoso que não tinha visto antes. As mensagens da mamãe estavam estranhas. Não no tom, mas na frequência. Ela estava postando demais. Mandando mensagens duplas. Respondendo às próprias mensagens com correções ansiosas. Um post se destacou. Uma foto borrada de uma mesa de cozinha coberta de recibos, cadernos, e o que parecia uma calculadora. Noite de orçamento, quase lá, ela escreveu. Ninguém respondeu. Me recostei na cama da minha pequena pousada de Portland, meu chá esfriando ao meu lado. Algo estava errado. No dia seguinte havia outro post, desta vez do papai. Uma foto do Mark rindo no pátio com Serena, ambos segurando taças de vinho tinto. A legenda dizia, deixa os bons tempos rolarem. Mas foi o fundo que chamou minha atenção. Atrás deles, pela porta aberta do pátio, havia um quadro branco apoiado numa cadeira. Fazendo zoom, mal consegui distinguir rabiscos do que pareciam números, figuras ciscadas e a palavra prazo. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Podia ter respondido. Podia ter perguntado que prazo os preocupava. Mas não fiz. Apenas observei. Mark mandou outra mensagem 2 horas depois, desta vez com uma selfie e um aluguel de smoking. Checagem do visual. O que acham da família? Só Serena e um primo responderam. Mamãe não disse uma palavra. Foi então que soube. As coisas estavam se desmoronando em casa. E eu não estava lá para segurar os fios juntos desta vez. Fui caminhar para clarear a cabeça, deixando a garoa de Portland molhar minhas mangas. Havia algo sobre a névoa que parecia memória suave, grudenta, difícil de sacudir. Vaguei numa livraria e me perdi na seção de poesia, folheando versos sobre abandono, perdão, e nomes escritos na areia. Não sei porquê, mas naquela noite sonhei com a casa onde cresci. Vi a cozinha, o azulejo velho que uma vez esfreguei enquanto mamãe latia comigo sobre deixar manchas. Vi a testa enrugada do papai atrás dos óculos de leitura, sua caneta batendo contra contas atrasadas. Vi Mark aos 10 anos sendo elogiado por consertar o controle remoto, enquanto eu ficava de lado, segurando as pilhas que ele esqueceu. No sonho, todos olharam para mim e então se viraram. Quando acordei, meu telefone tinha uma nova notificação. Não era uma mensagem, era uma foto. Uma foto em grupo da sala de estar dos meus pais. Mark, Serena, mamãe e papai, e alguns primos, todos brindando algo com champanhe barato. A legenda dizia para o grande dia, 3 semanas para ir. Todo mundo parecia tenso. Seus sorrisos não chegavam aos olhos. Serena estava virada ligeiramente para longe do Mark. Mamãe estava segurando sua taça muito apertado. A mandíbula do papai estava tensa como se tivesse acabado de ouvir más notícias, mas estava fingindo que não. Fiz zoom de novo.
Na parede atrás deles havia um calendário. A data de sexta-feira estava circulada em vermelho. E embaixo, escrito na letra cursiva precisa da minha mãe, prazo do empréstimo. Olhei para aquela palavra por muito tempo. Não sabia o que significava ainda. Mas tinha a sensação de que minha ausência não era apenas inconveniente mais. Estava se tornando um problema. E se eles estavam contando comigo para vir consertar, iam esperar muito, muito tempo. O ar de Portland tinha um jeito de rastejar sob sua pele. No quinto dia, tinha caminhado tantas trilhas florestais que parei de contar passos. Minhas botas estavam cobertas de lama, minhas bochechas picadas pelo vento, mas meu peito se sentia mais leve, como se cada respiração que eu tomava descascasse mais uma camada de amargura. Me encontrei numa trilha costeira que curvava ao longo de um penhasco. Rochas cobertas de musgo, gaivotas circulando acima, ondas batendo lá embaixo como alguma linguagem particular antiga. Não estava pensando no casamento, ou nos textos que não respondi, ou no silêncio da minha mãe. Estava apenas caminhando. Foi quando ouvi a risada dela. Era aguda e livre, ecoando nas rochas como uma música que não se importava quem ouvisse. Me virei para ver uma mulher, talvez da minha idade, talvez alguns anos mais nova, ajoelhada numa mancha de grama úmida, fotografando flores silvestres brotando através do musgo. Ela tinha cabelo escuro cacheado enfiado num gorro mostarda e usava luvas descombinadas. Notou que eu estava olhando e sorriu. Elas florescem tarde este ano, disse, levantando e limpando os joelhos. Sempre esqueço como a vida pode ser teimosa. Dei um sorriso educado, pronta para seguir em frente. Mas ela inclinou a cabeça. Você não é daqui, é? Hesitei. Brooklyn. Ela apontou para minhas botas arranhadas. Pensei que sim. Você tem a cara de alguém tentando caminhar para longe de algo. Não pude evitar rir. É tão óbvio assim? Ela deu de ombros. Só para alguém que fez o mesmo. Foi assim que conheci Clara. Clara, a florista / poetisa de meio período que falava como se tivesse lido seu coração antes de você abrir a boca. Ela não fez perguntas que eu não queria responder, não cutucou a dor por trás do meu silêncio. Apenas caminhou comigo por um tempo, apontando poças de maré e explicando os nomes dos pássaros locais. No fim da trilha, ela parou. Há um jantar hoje à noite. Nada chique. Só alguns de nós desajustados que cozinham demais e falam alto demais. Você deveria vir. Pisquei. Eu? Traga vinho se quiser, ou nada. Só você mesma já está bom. Não tinha sido convidada para nada nem sabia há quanto tempo. Por um momento quase disse não. A voz na minha cabeça, a voz da minha mãe, sussurrou. Não se intrometa. Você vai deixar estranho. Você não se encaixa. Mas outra voz, a minha, sussurrou mais alto. Diga sim só desta vez. Clara rabiscou seu endereço num guardanapo e me entregou como um segredo. Naquela noite fiquei do lado de fora da casa dela, um bangalô azul desbotado com uma caixa de correio torta e sinos de vento que cantavam como risada de vidro. Quase fui embora. Então a porta abriu, e Clara acenou para mim como se fôssemos velhas amigas. Dentro, a casa brilhava. Cadeiras descombinadas, panelas de macarrão fumegando, pessoas gritando por cima da música e rindo de boca cheia. Sem julgamento, sem cálculo, ninguém perguntando se eu confirmei presença ou se trouxe o presente certo. Apenas vida. Crua, barulhenta e real. Clara me apresentou como Jane da Costa Leste, que caminha como se estivesse se desfazendo e de alguma forma ainda de pé. Deveria ter ficado envergonhada. Em vez disso, ri até minhas costelas doerem. Alguém me entregou outra pessoa me serviu uma taça de vinho tinto. Sentei entre uma mulher chamada Mo que fazia seu próprio sabão, e um cara chamado Devin, que ensinava guitarra para crianças em lar adotivo. Eles não perguntaram sobre minha família. Perguntaram o que me fazia feliz, que tipo de céu eu sentia falta. Que comida cozinharia se pudesse fazer apenas um prato pelo resto da vida. Não tinha uma conversa assim há anos. Em algum lugar entre o pão de alho e a última dose de vinho, senti algo mudar. Me senti vista. Não como a filha que era quieta demais. Não como a irmã que não brilhava como Mark. Não como o fantasma no álbum da família. Só Jane. Quando saí, Clara me abraçou como se nos conhecêssemos há anos. Você é boa companhia, sussurrou. Você não deve nenhuma explicação a ninguém por existir, sabe? Caminhei para casa com as palavras dela zumbindo no meu peito. Ninguém nunca me disse isso nenhuma vez. E quando me enrolei na cama, telefone ainda intocado, percebi que havia um mundo inteiro fora do círculo onde passei minha vida tentando pertencer. E talvez, só talvez, eu não precisasse mais do lugar deles na mesa, porque estava começando a construir a minha própria. Não chequei meu telefone por 3 dias completos. Nenhuma vez. Em vez disso, deixei no fundo da minha bolsa silenciado, enquanto vivia como alguém que não estava mais amarrada à obrigação. Clara me levou a uma leitura de poesia local. Ajudei-mo a fazer sabão na garagem dela, lavanda e raspas de limão. Até fiquei acordada até tarde uma noite esboçando uma receita de ensopado de lentilha que queria tentar. Algo que teria sido ridicularizado em casa como estranho demais ou terroso demais. Pela primeira vez, ninguém estava medindo meu valor por quão útil eu era. Mas na manhã do 4º dia, a curiosidade me puxou. Liguei meu telefone enquanto tomava café num café ensolarado de Portland. Esperando algumas mensagens. Em vez disso foi um dilúvio. 14 chamadas perdidas, 9 mensagens de voz, dezenas de textos da minha mãe e meu pai, até do Mark. O tom estava confuso como se ninguém tivesse concordado em como falar comigo. Da mamãe, Jane, querida, só dando uma olhada, espero que esteja segura. 3 horas depois, sei que está ocupada, mas realmente precisamos conversar.
Por favor, atenda. Depois, Jenny, isso não é engraçado. Precisamos da sua ajuda. A mensagem do Mark foi menos sutil. Você pode ser adulta uma vez na vida e nos ligar de volta? Isso é sério. E depois a que fez meu estômago se contrair. O local precisa do pagamento final até sexta ou eles cancelam. Se não vai ajudar por nós, pelo menos pensem como isso afeta Serena. Serena, a noiva perfeita, a nova favorita. Podia imaginar ela chorando no quarto de hóspedes, mamãe esfregando suas costas, papai suspirando dramaticamente sobre como Jenny sempre foi não confiável. A culpa estava lá. Claro que estava. Tinha sido plantada a fundo há anos como uma semente. Mas algo mais subiu mais forte, uma calma estranha, quase emocionante. Porque eu não tinha feito nada. Nada cruel, nada barulhento. Não tinha saído pisando duro, ou feito uma cena, ou ido no Facebook ventilar drama familiar. Simplesmente desapareci. E na minha ausência, tudo estava desmoronando. Naquela noite escutei as mensagens de voz. Não todas, apenas o suficiente para pegar o padrão. A voz da mamãe foi de doce para afiada em segundos. Jenny, só estamos tentando resolver as coisas. Não é justo você desaparecer assim. Sempre te apoiamos quando estava resolvendo as coisas. Depois da faculdade, quando mudou de emprego, lembra? É uma assinatura. Você tem o melhor crédito da família. O banco já sinalizou a aplicação sem você. Então era isso. Era sobre isso que se tratava. Eles precisavam que eu assinasse como avalista. Aquele contrato invisível não dito, que vem com ser a confiável. A que nunca pede ajuda. A que deveria salvar o dia, mesmo quando não foi convidada para ele. A mensagem de voz final era do papai. Sua voz baixa e tensa de frustração. Sei que está chateada com essa coisa do casamento, mas está em sua família, Jenny. Precisamos de você. Mark precisa de você. Você é a única com uma linha de crédito limpa. Vamos compensar você. Mas agora precisamos dessa assinatura. Olhei pela janela do café por muito tempo depois disso. A chuva tinha começado de novo, batendo suavemente contra o vidro. Imaginei minha mãe na mesa de jantar, calculadora na mão, resmungando sobre como eu era ingrata. Meu pai andando de um lado para outro, resmungando vamos resolver isso, enquanto não fazia nada. Mark navegando por presentes de padrinhos, assumindo que tudo de alguma forma se encaixaria. Todos tinham contado com meu silêncio. Com a parte de mim que ainda queria ser necessária. Mas aqui está a coisa que eles esqueceram. Necessidade só funciona se a porta gira para os dois lados. Se você nunca é convidada, não é obrigada. Se eles te apagam, não podem esperar que você os escreva de volta na foto. Tomei meu café devagar e deletei cada mensagem de voz. Uma por uma. Não respondi os textos. Não retornei as ligações. Em vez disso, abri meu caderno e comecei a escrever uma lista de lugares no Oregon que ainda não tinha visto. Porque enquanto eles corriam para fazer os números fecharem, eu finalmente estava me subtraindo da equação. E deixe-me dizer, esse tipo de matemática parecia liberdade. Eles não pararam de ligar. Se algo, o desespero deles se multiplicou. Cada manhã, meu telefone acendia antes do nascer do sol. Mensagens de voz da mamãe cheias de calma falsa. Mensagens do papai que começavam com Jenny, escute, e sempre terminavam com frustração mal disfarçada. Até Mark, que costumava ignorar meu aniversário na maioria dos anos, de repente era o irmão mais atencioso da Terra. Soltando textos como migalhas tentando me atrair de volta. Sei que tivemos nossos problemas, mas este casamento é importante. Somos família. Isso ainda importa, certo? É só uma assinatura. Você está exagerando. Mas aqui está a coisa sobre silêncio. Uma vez que você entra nele completamente, se torna seu próprio tipo de armadura. Não respondi nenhuma vez. E pelo que entendi através do chat de família não tão privado, ainda funcionando, ainda zumbindo com alegria forçada, as coisas estavam começando a se desfazer. Serena postava menos. Os adesivos de contagem regressiva desapareceram. As mensagens da mamãe ficaram mais cortantes. E então veio o sinal real de que algo tinha mudado. Uma foto do papai sentado na mesa de jantar, cercado de contas, seus óculos de leitura na metade do nariz, parecendo 10 anos mais velho que o usual. Fazendo funcionar centavo por centavo, mamãe legendou. Mas a piada não colou. Sem curtidas. Sem respostas, nem um emoji de pena. Clara notou que eu estava mais quieta que o usual e perguntou se estava bem. Estávamos sentadas do lado de fora de um food truck que servia tacos de jaca defumada e salada de funcho embrulhada em papel encerado. Só observando o incêndio de longe, disse meio brincando. Parece que você costumava viver no incêndio, ela respondeu, lambendo o molho picante do polegar. É, admiti. Acho que vivia. Clara não pressionou por detalhes. Nunca fazia. Mas naquela noite no meu quartinho alugado acima do café, passei pelo chat da família de novo. Não porque sentia falta deles, mas porque precisava saber até onde cairiam antes de parar de fingir que não precisavam de mim. Era pior do que pensei. Uma mensagem da mamãe para Mark se destacou, não destinada ao grupo, mas acidentalmente postada publicamente. Se ela não ligar de volta hoje, vamos ter que dizer ao local que não podemos fazer o pagamento. Seu pai já estourou os cartões. Te disse que isso era demais. Mark respondeu instantaneamente, mas só com uma palavra. Resolvido. Nenhuma resposta seguiu. Era como assistir um palco desabar de trás da cortina. Naquela noite tentaram ligar de novo, 7 vezes seguidas. Desliguei meu telefone. Deixa eles sentirem o silêncio.
Deixa eles sentarem no caos que construíram tijolo por tijolo egoísta. Não estava sendo cruel. Não estava sendo mesquinha. Estava apenas acabada. Acabada de ser a reserva confiável. Acabada de ser a espinha dorsal invisível. Acabada de ser convidada apenas quando era conveniente para eles e descartada no momento que não era útil. E sabe de uma coisa? Dormi como uma pedra. Na manhã seguinte não chequei por atualizações. Fiz panquecas de banana com clara e monacozinha compartilhada delas, rindo de uma espátula quebrada e da torrada queimada de alguém. E quando Clara ofereceu para nos levar todas para Cannon Beach durante o dia, não hesitei. Enquanto minha mãe provavelmente estava na linha de espera com o banco, enquanto Mark andava e entrava em pânico. Enquanto Serena experimentava um vestido que talvez nunca usaria, eu estava numa praia ventosa embrulhada numa jaqueta emprestada, dedos dos pés cavando na areia fria. Sem telefone, sem culpa, sem obrigações. Apenas o sussurro rítmico da maré como uma promessa. É assim que a passo quando você finalmente para de implorar por ela. O céu estava cinza de novo. Em Portland, isso significava conforto mais que melancolia. Como se o próprio mundo entendesse a necessidade de ficar quieto, de se recolher para dentro, de descansar. Sentei sozinha num café minúsculo espremido entre uma loja de quadrinhos e uma lavanderia, tomando chá de leite de aveia e ouvindo a chuva bater gentilmente contra as janelas. E então, pela primeira vez em 2 dias, liguei meu telefone de volta. Vibrou violentamente na minha mão, como se estivesse prendendo a respiração também. 17 chamadas perdidas, 10 novas mensagens de voz, uma tela cheia de textos. O nome que apareceu mais, mamãe. O segundo mais, Mark. Nenhum da Serena. Comecei com as mensagens, só para sentir a temperatura da tempestade. Jane, por favor, me ligue. Não sei o que você está tentando provar. Isso é sério. O banco disse não de novo. Eles estão chamando de risco financeiro incompleto. Precisamos de você. É o casamento do seu irmão, pelo amor de Deus. Você realmente vai deixar tudo desmoronar depois de tudo que fizemos por você? Pausei nessa. Depois de tudo que fizemos por você. A frase aterrissou como um tapa. Tudo o que podia pensar era em cada corrida noturna ao aeroporto que fiz. Cada aniversário que esqueceram. Cada viagem familiar onde me entregaram a câmera em vez de me convidarem para foto. Tudo que fizeram por mim foi construído numa história que eles escreveram. E uma que eu não aceitava mais. As mensagens de voz eram ainda mais frenéticas. A voz da mamãe tremeu na primeira. Jane, é sua mãe. Preciso ouvir sua voz. O local diz que precisa do pagamento integral até sexta ou a data se vai. E já mandamos os convites. Os pais da Serena estão fazendo perguntas. Seu pai está bem. Ele não está lidando bem. Me ligue de volta. Por favor. Em outra ela não se preocupou com gentilezas. Você fez seu ponto. Está brava. Entendemos. Mas você teve suas pequenas férias. É hora de ser parte desta família de novo. Precisamos dessa coassinatura. Parei a reprodução na metade. Porque na voz dela ouvi algo novo. Não era culpa. Não arrependimento. Certamente não desculpa. Era pânico. Puro, crescente e irreversível pânico. Não porque sentiam minha falta. Porque estavam perdendo o controle. E finalmente estavam percebendo que eu não ia salvá-los desta vez. Abri um texto em branco, digitei, vi suas mensagens. E então deletei. Porque não ia suavizar o silêncio com meio respostas ou recusas educadas. Não ia me explicar para pessoas que nunca se importaram com o porquê por trás das minhas escolhas. Apenas a conveniência. Em vez disso, respirei devagar e olhei pela janela. A cidade lá fora não tinha pressa. Pessoas caminhavam sob guarda-chuvas. Cachorros de capas de chuva trotavam ao lado delas. Um menino com fones dançou pela faixa de pedestres como se ninguém estivesse olhando. A vida continuava. Minha vida continuava. E eu não devia mais nenhuma explicação para ninguém. Mais tarde naquela noite, de volta à pousada, fiz a única coisa que parecia certa. Deletei as notificações de mensagem de voz. Arquivei o chat da família. Configurei meu telefone para não perturbar e o guardei, tela para baixo, na gaveta da mesinha de cabeceira. E então fiz outra coisa. Peguei uma caneta e comecei a escrever. Não um texto. Não uma carta. Apenas uma lista intitulada Coisas que não aceito mais. No topo, amor condicional disfarçado de tradição. Manipulação embalada como dever familiar. Ser o contato de emergência para pessoas que nem lembram do seu aniversário. Adormeci com a caneta ainda na mão. Ninguém nunca me ensinou como era o autorrespeito. Mas estava aprendendo. E era quieto. E era firme. E parecia voltar para casa para mim mesma. Descobri que o casamento foi cancelado do mesmo jeito que descobri que não fui convidada. Através do chat da família. Sem ligação telefônica, sem voz. Apenas estilhaços digitais. Começou com a mãe da Serena. Ela nem fazia parte do chat. Mas alguém tinha capturado a tela do post do Facebook dela e soltado sem comentário. Para aqueles perguntando sobre o casamento do Mark e Serena, foi adiado indefinidamente. Apreciamos sua compreensão durante este momento difícil. Por favor, direcionem perguntas diretamente ao casal. Adiado indefinidamente. Uma frase suave que parecia uma taça de vinho rachada. Não estilhaça alto. Mas você sabe que é inútil agora. O chat explodiu depois disso. O primo Tyler perguntou se era piada. A tia Mara exigiu esclarecimento. Ninguém respondeu. Então, como um relógio, Mark postou. Desculpem, pessoal. O local falhou na última hora. Vamos reavaliar logo. Aprecio o apoio de vocês. Era só isso. Sem desculpa, sem admissão.
Apenas um dar de ombros vago como se o evento mais elaborado do ano não tivesse acabado de evaporar durante a noite. Mas eu sabia melhor. Fui ao Instagram da Serena depois, só para confirmar. Tudo tinha ido embora. Cada post, cada foto, cada legenda com corações e hashtags e contagem regressiva para sempre raspado como se nunca existiu. O perfil dela estava em branco. O prego final veio da minha prima Amber, que me mandou mensagem diretamente. Algo que ninguém tinha feito em semanas. Não sei exatamente o que aconteceu, mas sua mãe estava chorando na varanda quando chegamos. Uns caras do local apareceram também. Foi feio. Podia imaginar. Mamãe ali de pé com suas pérolas e calças passadas, tentando fingir que não tinha postado tudo numa fantasia. Papai atrás dela provavelmente culpando o tempo ou uma falha bancária. Mark furioso porque alguém finalmente disse não para ele. E Serena, ela foi esperta o suficiente para ir embora. O que não esperava, o que deveria ter esperado, era quão rápido a culpa mudou. Naquela noite minha mensagem de voz piscou de novo. Deixei tocar durante o jantar no meu quarto só para ver até onde iriam. A voz da mamãe era gelo embrulhado em veludo. Bem, espero que esteja feliz. Tudo desmoronou. A família da Serena está humilhada. Mark está devastado. Isso é culpa sua, Jenny. Tudo que tinha que fazer era atender. Uma assinatura, uma ligação. Mas não, você tinha que fazer um ponto. Espero que tenha valido a pena. Ela não chorou, não implorou. Atribuiu culpa como um veredicto. Era surreal, porque a única coisa que tinha feito foi nada. Não destruí o casamento. Não menti para fornecedores ou fiz promessas que não podia cumprir. Não gastei demais ou peguei empréstimos com crédito duvidoso. Não projetei um sonho baseado em suposições e direito. Simplesmente não corri quando estalaram os dedos. E isso foi suficiente para queimar tudo. Deveria ter me esmagado. Ouvir aquela mensagem. A culpa deveria ter surgido, mas não surgiu. Porque lá no fundo eu sabia que nunca estavam realmente planejando um casamento comigo. Apenas ao meu redor. E quando a casa de cartas deles finalmente desabou, alcançaram a única peça que sempre esperaram segurar. Mas eu não estava mais lá. E agora o silêncio deles não era gelado ou arrogante ou desdenhoso. Era vazio. Saí para a pequena varanda do meu quarto, embrulhada numa manta, deixando a chuva beijar minha pele. Embaixo a rua murmurava suavemente, carros passando, alguém rindo, um cachorro latindo uma vez. Vida real. Não encenada, honesta. Não me senti vitoriosa. Não me senti cruel. Apenas me senti acabada. Acabada tentando ganhar um lugar numa mesa que nunca foi posta para mim. Eles tinham escolhido me excluir. E eu tinha escolhido ficar longe. E agora o silêncio era meu. E eu não ia devolvê-lo. A mensagem de voz veio às 2h13. Não vi até a manhã seguinte. Luz do sol se inclinando pelas cortinas em fitas de ouro pálido. Meu corpo embrulhado em lençóis de linho macios. Minha cabeça ainda zumbindo com risos da noite anterior. Tinha sido espontâneo. Outro dos encontros impulsivos da Clara. Não vamos deixar a chuva ganhar o jantar que virou uma sessão de jam improvisada no terraço. Mo trouxe velas. Devin trouxe uma guitarra. Eu trouxe uma torta meio queimada. Ninguém reclamou. Era alegria. Alegria simples e imperfeita. O tipo de noite que minha família teria zombado por ser bagunçada ou boêmia. O tipo de noite que nunca tive com eles. Então quando vi a nova notificação de mensagem de voz, o nome da minha mãe em negrito, hesitei. Por um minuto completo o polegar pairando sobre o botão play. Não por medo, mas porque não precisava ouvir. Sabia o que diria. Algo trêmulo e distante. Algo entremeado com culpa, mas não remorso. Algo destinado a torcer meu silêncio em crueldade, minha ausência em traição. Ainda assim apertei play. Jenny. A voz da minha mãe era suave, exausta. Não sei se vai nem ouvir isso. Acho que só queria que soubesse que estamos em casa agora. O casamento acabou. Serena tirou as coisas dela ontem à noite. Mark não falou conosco o dia todo. Uma pausa. Podia ouvi-la respirando. O arrastar de tecido no fundo, como se tivesse se virado do telefone no meio do pensamento. Seu pai está fingindo que está bem. Você sabe como ele é. E Mark, ele está culpando todo mundo, mas principalmente você. E eu também. Mesmo sabendo que não é justo. Sei que não lidamos com as coisas direito. Eu só. Outra pausa. Mais longa desta vez. É difícil, Jenny. Ver tudo desmoronar e não saber como consertar. Fico pensando se você estivesse aqui, talvez as coisas teriam sido diferentes. Esperei pela desculpa que nunca veio. Se receber isso, só saiba que estamos pensando em você. Não espero que ligue. Nem tenho certeza se deveria. Mas é isso, eu acho. Clique. Sem me desculpe, sem responsabilidade. Sem verdade. Apenas uma tristeza estranha e murcha, como um balão solto tarde demais, cansado demais para subir. Não chorei. Em vez disso, olhei ao redor do quarto. Meu caderno de esboços ainda estava aberto na mesinha de cabeceira, um desenho meio terminado de um pinheiro alinhado pela costa. Minha caneca da noite anterior estava meio vazia, batom borrado na borda. Minhas botas estavam na porta cobertas de poeira de trilha e chuva. Esta era minha vida agora. Não um desvio, não uma fuga. Um começo. Naquela tarde, Clara mandou mensagem. O tempo está decente. Estamos fazendo fogueira nos penhascos. Traga algo quente e alguém estranho. Sorri e respondi, a caminho. E trouxe cupcakes. Do café lá embaixo, nada chique. Apenas macios, doces, e um pouco bagunçados como todas as melhores coisas são. Sentamos sob um céu cheio de nuvens suaves e chamas crepitantes. Devin tocou algo devagar na guitarra.
Mo recitou um poema de amor que escreveu sobre seu gato. Alguém trouxe uma Polaroid e ficou tirando fotos borradas e mal iluminadas. Nenhum de nós se importou. Em algum momento, Clara se virou para mim, vinho numa mão, marshmallow na outra. Ei, Jane? Ela disse. É? Ela sorriu. Estamos muito felizes que você apareceu. As palavras me atingiram mais forte que qualquer mensagem de voz jamais poderia, porque não estavam tentando me consertar, ou me culpar, ou puxar algo de mim. Elas apenas estavam felizes que eu estava ali. Naquela noite, depois que todos foram embora, caminhei para casa sozinha sob as estrelas nebulosas. E pela primeira vez em muito, muito tempo, me senti cheia. Não com dever, não com dor, mas com escolha. A mensagem de voz da minha mãe desapareceu dos meus pensamentos como névoa na maré. Não precisava carregá-la porque não era mais deles para se apoiar. Eu era minha. Uma semana passou. Sem novas mensagens, sem desculpas de última hora, sem descobertas familiares súbitas. Apenas silêncio. No início eu esperava que parecesse vazio, mas em vez disso parecia merecido. Como o tipo de silêncio que vem depois da tempestade, não temeroso, não tenso. Apenas parado, seguro. Fiquei em Portland mais tempo do que tinha planejado. Tempo suficiente para o barista do café da esquina aprender meu nome. Tempo suficiente para Clara roubar minha jaqueta mais de uma vez. Tempo suficiente para parar de contar os dias desde que o casamento implodiu. A dor da exclusão tinha suavizado em algo mais limpo. Uma cicatriz, não uma ferida. Uma manhã, acordei com uma mensagem da companhia aérea sobre crédito de voo não usado. Brooklyn. A palavra aterrissou com um peso surdo. A verdade era que não queria voltar. Ainda não. Talvez nunca. Não do jeito que esperavam. E foi então que abri o chat da família pela primeira vez em mais de 2 semanas. Ainda estava lá, congelado em âmbar digital. A última mensagem tinha sido da prima da Serena, perguntando se deveria cancelar sua reserva de hotel, ou se as coisas ainda estavam acontecendo. Ninguém tinha respondido. Digitei devagar. Mark, espero que esteja bem. Soube de tudo, desejando paz e clareza enquanto resolve os próximos passos. Era isso. Educado. Distante. Completo. Então, abri uma nova aba e reservei uma passagem. Não para casa. Para a Islândia. Um lugar que sempre sonhei em ver, mas nunca ousei reservar. Remoto demais. Caro demais. Indulgente demais. Uma viagem que uma vez pensei que precisaria de outra pessoa para ir junto. Mas não mais. Escolhi fevereiro. Frio quieto, temporada de aurora. Parecia certo. Simbólico talvez, mas real. Uma viagem de despedida, mas não para uma pessoa. Para uma versão de mim mesma que tinha estado disposta a encolher em silêncio. Que tinha esperado por reconhecimento que nunca estava vindo. Que tinha dado e então implorado para ser vista em troca. Deixei um bilhete na mesinha de cabeceira da pousada de Portland antes de fazer check-out. Um obrigada. Uma memória. Um rastro de alguém aprendendo a começar de novo. Na minha última noite na cidade, Clara fez um potluck de despedida. Nada chique. Cadeiras dobráveis. Uma caixa de som emprestada. O assado de lentilha questionável de alguém. Mas o calor naquela sala minúscula poderia ter derretido geleiras. Eles brindaram com vinho barato. Para novos começos. Para velhas feridas deixadas para trás. Clara me abraçou extra apertado na porta. Sabe, ela disse. Quando te conheci naquela trilha, pensei, ela tem uma tempestade atrás dela, ponto. Ri, você não estava errada. Mas você ficou através dela, ela disse. Você deixou a chuva cair e então fez algo melhor. Ainda estou fazendo, disse baixinho. Bom, ela sussurrou. Continue fazendo. De volta ao meu quarto, arrumei devagar. Meu telefone vibrou uma vez, uma notificação do Instagram. Mark tinha postado uma foto. Sem legenda. Só ele sozinho numa praia em algum lugar, olhando para a água. Não curti. Não comentei. Não me senti amarga, apenas distante. Como se vivêssemos em mapas separados agora. Antes de me deitar para dormir, acendi uma pequena vela que alguém tinha deixado na minha cesta de despedida. O cheiro era cedro e sálvia limpo, curativo. Fiquei na janela e observei a última chuva de Portland desaparecer em névoa. Amanhã embarcaria num avião. Sozinha. Não fugindo, não escapando, mas expandindo. Porque às vezes as melhores histórias começam depois que a porta se fecha. E a minha? A minha estava apenas começando. Era uma noite chuvosa no Brooklyn, do tipo onde as sarjetas estão cheias e os pneus dos táxis fazem longos suspiros contra o pavimento. Só tinha voltado para pegar algumas coisas, para esvaziar o apartamento antes de oficialmente subalugar. Meu voo para a Islândia era em 36 horas. Não tinha planos de contar a ninguém que estava na cidade. O que, claro, é exatamente quando eles vieram. Era quase 21 horas, e eu estava dobrando roupas quando a campainha tocou 3 vezes em sucessão rápida. Congelei. Ninguém que eu conhecia tocava assim. Um nó se formou na minha barriga antes mesmo de atravessar o quarto. Apertei o interfone. Alô? Silêncio no início. Depois uma voz familiar. Cuidadosa demais, composta demais. Jenny, é a mamãe. Atrás dela ouvi movimento. Mais vozes. Por favor, nos deixe subir. Só queremos conversar. Minha mão pairou sobre o botão de liberação. Não apertei. Em vez disso, fui para a janela. 3 andares abaixo, aglomerados sob um guarda-chuva preto pingando, estavam meus pais e Mark. Todos os 3 parecendo mais velhos do que lembrava. Cansados, desgastados. Mark parecia que não dormia há dias.
O casaco do meu pai estava grande demais nele. Minha mãe estava usando saltos que costumava carregar com confiança, agora encharcados e afundando na calçada. Não me mexi. A campainha tocou de novo. E de novo. Finalmente suspirei e fui para o elevador, apertando o botão e esperando. Não queria fazer isso no corredor. Se estavam subindo, podiam me ver nos meus termos. Quando a batida veio na minha porta, não me apressei. Abri devagar. 3 rostos atônitos me cumprimentaram. Nenhum deles falou por uma respiração completa. Mark foi o primeiro a tentar. Jenny. Mas levantei a mão. Não, disse suavemente. Apenas digam o que vieram dizer. Minha mãe deu um passo à frente, agarrando a bolsa como uma tábua de salvação. Cometemos erros, ela disse. Terríveis. Pensei que estava fazendo o melhor para todos. Você sempre pareceu tão forte. Meu pai pigarreou. Pensamos que você não precisava de nós, que estava bem. Não disse nada. Mark me olhou, olhos vermelhos. Estraguei tudo, sei disso. Mas o casamento, Serena, tudo desmoronou e te culpei. Mas a verdade é que contei com você para consertar, como sempre. Lá estava. A honestidade tarde demais, mas real. Viemos pedir desculpas, minha mãe acrescentou, e perguntar. Bem, se consideraria ainda nos ajudar. A casa, a dívida, está pior do que admitimos. E seu crédito? Levantei a mão de novo. Eles ficaram quietos. Recuei da porta. Por um segundo minúsculo, seus rostos se iluminaram com esperança. Mas então alcancei a mala ao meu lado. Já estava arrumada, já fechada. Puxei atrás de mim e saí para o corredor. Então, sem uma palavra, gentilmente fechei a porta atrás de mim. Mark piscou. Espera, para onde você está indo? O elevador tocou no fim do corredor. Caminhei em direção a ele, passos firmes, coração calmo. Minha mãe gritou atrás de mim. Jenny, por favor, não vá embora assim. Não me virei. Apertei o botão. As portas deslizaram abertas com um sussurro suave e entrei. Eles não seguiram. Apenas ficaram lá. Todos os 3 ainda encharcados da chuva, ainda carregando tudo que se recusaram a ver até agora. As portas começaram a se fechar. E justo antes de fecharem, encontrei os olhos da minha mãe uma última vez. Não sorri, não chorei, mas acenei. Um gesto pequeno e firme que disse tudo o que precisava dizer. Ouvi vocês, vejo vocês. Mas não vou voltar. As portas se fecharam e eu estava sozinha. Enquanto o elevador descia, meu reflexo olhava de volta para mim do painel espelhado. Pela primeira vez em muito tempo, vi alguém que respeitava. Não porque perdoou, não porque consertou, mas porque finalmente se escolheu. Lá fora, a chuva ainda estava caindo, mas desta vez não parecia pesada. Parecia limpeza, como começo. Saí para a rua, mala na mão, e caminhei em direção ao táxi esperando no meio-fio. A Islândia podia esperar. Esta noite só precisava do vento no meu rosto, o zumbido da cidade, o eco de uma porta que não precisava abrir de novo. E talvez amanhã, um novo capítulo, que escreveria com minha própria tinta, em páginas que ninguém mais poderia arrancar, porque desta vez a história era minha.